Amém. Vamos ler o texto? João, capítulo 14, verso 27. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. O Senhor Jesus está falando isso aqui diretamente para os seus discípulos. Enquanto a gente estava fazendo a leitura, que toda a igreja está fazendo, eu bati o olho nesse texto e Deus falou tanto ao meu coração. Eu falei, cara, eu tenho que pregar sobre ele algum dia. E eu senti de falar essa noite aqui. Eu espero que Deus fale muito ao nosso coração. Uma das coisas que os jovens mais usam como argumento para tomar uma decisão ou para seguir uma determinada direção é sentir paz. Sentir paz. Você já deve ter usado esse argumento, eu já usei muitas vezes na minha vida. É muito comum eu ouvir, não só no gabinete, mas aqui no pátio, qualquer conversa com as pessoas que amam o Senhor, e eu já ouvi, só nessa última semana aí, eu ouvi pelo menos umas 5 vezes isso, de jovens falando comigo. Então se você está achando que isso é um recado, não é nenhum recado, você que conversou comigo essa semana, fica tranquilo. Os jovens como um todo usam isso. Eu tomei essa decisão e eu estou com muita paz no meu coração. Ou então, eu não sei o que fazer, eu não estou sentindo paz, e eu queria sentir aquela paz que Deus pode trazer para mim. Eu tenho orado muito, e Deus não tem me dado paz em relação a determinada escolha, ao emprego que eu estou, pensando se eu mudo ou não, a faculdade que eu vou fazer, ao namoro, a alguma viagem, a qualquer coisa desse tipo. E a minha pergunta aqui é, será que a gente pode usar esse critério para a gente tomar decisões sábias, fundamentadas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, de uma forma que isso seja uma evidência de que Deus está à frente da nossa decisão? Eu senti paz. Isso pode ser a única evidência de que Deus está ali do meu lado, está aprovando a decisão que eu estou tomando? Será que as decisões que não trazem paz, necessariamente não são vontade de Deus para nós? A gente precisa refletir sobre isso. Mas, hoje eu não vou entrar nesse mérito aqui. Isso vai ficar para uma outra pregação. Dá para a gente falar uma noite inteira só sobre esse assunto, que é um assunto maravilhoso demais. É um assunto realmente importante para a gente abordar. Eu acho que dá até para fazer uma série. Como a gente toma decisões de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a paz que a gente sente ou não no nosso coração. Mas só adiantando aqui, só para você também ficar em paz agora nesse momento, não use apenas esse critério, O nosso coração, a gente precisa lembrar o que a palavra ensina, ele é enganoso, e muitas vezes ele pode trazer paz quando não deveria, e vice-versa, muitas vezes ele tira paz quando ele deveria trazer paz. O que deve servir para direcionar qualquer decisão que a gente toma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem a vontade de Deus revelada para a nossa vida e vai dar para a gente a sabedoria necessária para a gente tomar decisões específicas da vida de acordo com a vontade de Deus. Como eu sei que o emprego que eu estou é vontade de Deus para mim? Como eu sei se Deus quer que eu saia dali ou não? Como eu sei se a pessoa que eu namoro é vontade de Deus para a minha vida? Aí eu vou falar uma coisa que talvez traga paz para você aqui agora, nesse momento. Nem sempre essas vontades específicas de Deus, Ele vai dar para a gente de uma forma muito clara, assim. O que a gente precisa ter em mente e ter no coração é que a palavra de Deus vai sempre dar para a gente as diretrizes para que a gente tome decisões sábias e bíblicas. Porque a vontade de Deus revelada para a gente já está nas Escrituras. A palavra de Deus sempre vai dar para a gente os parâmetros corretos para que a gente faça escolhas, para que a gente tome decisões e a gente agrade assim o nosso Deus. Aí outro dia a gente vai aprofundar um pouco nesse assunto. O meu ponto aqui e a introdução que eu quis trazer aqui para mexer um pouquinho com a gente é que todos nós no fundo desejamos paz. Todos nós, eu desejo isso, eu sei que você deseja isso. Todo mundo quer sentir paz no coração. Todo mundo quer ter paz. Todo mundo quer sentir
aquele alívio no coração. Todo mundo quer ter aquela sensação de que está fazendo o correto diante de Deus. A gente quer a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. A gente quer ter a certeza se a gente está no caminho certo ou não. A gente quer ter aquela tranquilidade de pensar que a gente está tomando a decisão que vai ser boa para a nossa vida. A gente quer tomar uma decisão que traga consequências boas para a gente, consequências positivas, consequências favoráveis para a nossa vida. Mas nem sempre a gente consegue sentir essa paz. E para piorar, a gente vive ainda numa época em que os problemas psicológicos têm aumentado de uma forma muito considerável, muito significativa. Eu entendo que é o grande mal, sim, dessa geração. Muita gente aqui tem sofrido de ansiedade, aquela ansiedade ruim que acaba levando às vezes à depressão, à síndrome do pânico e a várias outras coisas ruins. E isso nada mais é do que a soma de preocupações e medos que a gente acaba tendo na nossa vida com o futuro, com situações incertas e são levadas ao extremo. Essa geração talvez seja a que mais deseja e precise de paz. Essa geração talvez seja a que mais necessite de paz. E a boa notícia é que esse desejo pode ser completamente satisfeito em Jesus. E só em Jesus. Esse trecho que a gente leu aqui essa noite vai ensinar para a gente como a gente obtém uma paz que seja forte o bastante para manter a gente firme e para a gente viver bem enquanto a gente ainda está nesse mundo caído. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus fala essas palavras? Qual é o contexto disso aqui? Jesus, nesse momento, já tinha caminhado 3 anos com seus discípulos. Nesse momento aqui, ele já estava no final do seu ministério. Ele já estava quase indo para a cruz. E aí ele começa a deixar muito mais claro agora para os seus discípulos a necessidade da sua partida. Isso incluía a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. A essa altura, os seus discípulos, ouvindo isso de Jesus, eles ficaram extremamente tristes, eles ficaram extremamente preocupados e com muito medo. E eu entendo o coração dos discípulos. Você imagina, eles estão andando com o mestre há 3 anos. Eles começam a pensar, caramba, se Jesus vai embora, se ele está indo para algum lugar que a gente talvez nem saiba agora, a gente nem entenda, o que vai ser da nossa vida sem Jesus, sem o nosso mestre? Como eles continuariam esse ministério que Jesus tinha iniciado? O que eles deveriam fazer se Jesus os deixasse mesmo? Eu fico imaginando que o coração dos discípulos começasse a ter mesmo esse monte de questionamento ali. Cara, o que a gente vai fazer? Eles viram Jesus curando, mas eles tinham uma série de medos em alguns momentos. De repente, vários fariseus e mestres da lei vinham até Jesus e faziam questionamentos e Jesus dava aquela resposta de primeira. Eles ficavam até sem graça. Aí você imagina agora os discípulos ouvindo Jesus, dizendo que está indo embora, que está partindo. Imagina a preocupação do coração deles. Jesus percebe que o coração deles ficou mal com essa notícia. Percebe que eles ficaram mal, eles ficaram tristes, eles ficaram preocupados. E ele então vai encorajar os seus corações. Ele explica para os seus discípulos que isso era necessário. E ele vai além. Ele diz que enviaria o Espírito dele para continuar essa obra que ele tinha iniciado. E ele deixa algo muito claro agora para os seus discípulos que era importante para eles. Se Jesus não fosse, o Espírito Santo não desceria. E a gente precisa do Espírito para concluir, para continuar essa obra de Jesus. É absolutamente normal, tá? Os discípulos terem esses sentimentos de preocupação e medo aqui. Não sei se você sabe, mas naquela época, o tempo médio para um discípulo se tornar, de fato, um rabi, um mestre, como Jesus era para os seus discípulos, era algo entre 10 a 15 anos. Então, para um judeu comum que começasse a se aproximar de um mestre, para aprender com o mestre, ele ia caminhar muito mais tempo do que o que Jesus caminhou com os seus discípulos. 10 a 15 anos. Eles tinham que aprender profundamente sobre a Torá, que era a lei ali, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham que conhecer profundamente as tradições religiosas judaicas. Eles tinham que ter um entendimento correto das Escrituras. E no fim, eles precisavam ser reconhecidos por um rabino mais experiente, que fosse reconhecido também por outros. Para você se tornar alguém, de fato, conhecedor profundo das Escrituras, você tinha que trilhar um caminho gigantesco. Jesus só caminhou 3 anos com seus discípulos. E agora está dizendo que está indo embora, que está partindo.
A questão é que Jesus não queria que os seus discípulos se tornassem apenas conhecedores da lei. Jesus queria formar praticantes do Evangelho. Pessoas que vivessem aquilo que ele estava ensinando de fato. Então, na mente de Jesus, 3 anos foi o suficiente para os seus discípulos aprenderem o que era necessário e agora colocarem em prática, formando então novos discípulos que obedecessem a tudo que foi passado. E a gente lê isso lá no final de Mateus capítulo 28, os últimos versos ali, quando Jesus fala, olha, eu recebi toda a autoridade me foi dada, agora vão e façam discípulos. Jesus está falando isso para discípulos que caminharam com ele só 3 anos. Na mente dos discípulos ficou uma confusão. Para eles ainda andariam muito mais tempo com Jesus. Isso era o normal, era o esperado. E aí então Jesus senta com eles e ensina o que a gente acabou de ler. Não se perturbe o coração de vocês. Não tenham medo. Eu dou para vocês a minha paz. Eu estou dando para vocês a minha paz, não a paz do mundo, a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. E aqui eu vou fazer uma outra explicação. Como era a paz do mundo que Jesus está se referindo aqui? Naquele tempo, as pessoas viviam aquele período que a gente já ouviu falar nos livros de história, que a gente já ouviu nas aulas de história, depois o Lamblé pode explicar isso aí para vocês, que era o tempo da Pax Romana. Era um período de paz como nunca houve antes. O Império Romano aqui tinha conquistado vários territórios e ele trouxe ordem. E isso ajudou muito no desenvolvimento de estradas, isso ajudou muito no desenvolvimento de aspectos civis, políticos, éticos, entre várias outras melhorias. Por isso, você vai ver até mesmo na Bíblia, na palavra de Deus, em vários momentos quando havia alguma situação, algum cenário de potencial tumulto que ameaçasse essa paz conquistada pelo Império Romano, os judeus ficavam com medo, porque o Império Romano ia chegar rasgando tudo para manter essa paz. O exército de Roma poderia intervir para que essa paz se mantivesse, e isso era algo muito respeitado, muito temido por todos naquele tempo. Qualquer pessoa que se levantasse para incitar algum tipo de revolução, algum tipo de baderna, de desordem, que apresentasse alguma potencial ameaça, era prontamente neutralizado pelos romanos. Vocês se lembram de Barrabás, aquele ladrão que Pilatos vai perguntar, vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? Ele estava preso naquele momento ali que Jesus vai ser crucificado. O texto de Marcos vai dizer que ele tinha sido preso por ter assassinado alguém durante uma rebelião. Era um grupo de algumas pessoas que começaram uma rebelião, o exército de Roma veio com tudo, neutralizou aquilo e prendeu os caras. Não tinha brincadeira para o Império Romano. A paz era algo, nesse tempo, que Roma mantinha com muito sucesso. Essa era a paz do mundo. Essa era a paz a que Jesus se refere aqui. A paz que o mundo oferecia, uma paz unicamente de ordem cívica, em que havia uma organização de governo terreno. Era uma paz que era imposta externamente. O uso da força é que garantia essa paz. Não era uma paz que acontecia por causa da bondade das pessoas naquele tempo, não, ou pela civilidade dos cidadãos romanos. Jesus ensina aqui aos seus discípulos que não é essa paz que ele dá. Não é uma paz que é imposta. É uma paz de outra natureza. É uma paz interna. É uma paz que é fruto de um coração cheio do seu espírito. É uma paz que é fruto de corações que começam a confiar na sua palavra, que ensina que tudo ia acontecer conforme a vontade de Deus. Por isso ele diz agora para os seus discípulos, eu dou para vocês uma outra paz, vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam ficar com medo, vocês não precisam desanimar. Eu dou para vocês a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. Então vocês não precisam se perturbar. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam se preocupar. O que Jesus está falando aqui para os seus discípulos é: não se preocupem, não sintam medo. O coração de vocês, apesar da notícia que eu estou dando para vocês, ele pode se aquietar. Essa paz só eu tenho condições de oferecer a vocês. Essa é a paz que eu dou. E como a gente precisa dessa paz? Como nós precisamos dessa paz? Quantos aqui não gostariam de deitar a cabeça no travesseiro e dormir aquela noite de sono pesada, tranquila? Sabe, que você acorda no dia seguinte sentindo renovado, pensando, cara, que noite de sono boa.
Quantos aqui não gostariam de viver sem ansiedade, sem preocupação sobre o amanhã? Que lugar que eu vou trabalhar? Será que eu vou arranjar um emprego? Com quem eu vou me casar? Será que a minha família vai conhecer Jesus? Quantos aqui não querem viver sem medo do futuro, do que pode vir a acontecer com a nossa vida? O que será que vai acontecer com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos? O único capaz de trazer paz que alivie todos esses pensamentos e aquiete a alma é Jesus. Ele é o único que pode fazer isso. Essa é a paz que Jesus tem a oferecer. E a primeira coisa então que eu vou destacar nesse texto aqui é que Jesus é a única fonte da verdadeira paz. Jesus é a única fonte da verdadeira paz. Ele está dizendo aqui, a minha paz eu dou a vocês. Não é qualquer paz, é a paz que Ele tem para oferecer. E existe uma enorme diferença entre a paz do mundo e a paz de Jesus. Como a gente acabou de falar aqui, a paz do mundo é uma paz imposta, é uma paz que é obtida com uso de força, é uma paz puramente humana. A paz de Cristo é uma paz que é oferecida, é uma paz que é interna, é uma paz lá do coração, é uma paz que a gente tem na alma, é uma paz que vem de Deus, e essa é uma paz muito melhor, é uma paz que é verdadeira. O que adianta a gente viver num mundo sem guerras, sem ameaças, sem badernas, tudo muito bem organizado, tudo civilizado, mas um coração ainda cheio de inquietações, cheio de ansiedades, cheio de preocupações, cheio de medos? Uma vida sem essa paz interna é uma vida de angústia profunda. Desde a queda, o ser humano não é mais capaz de viver com essa paz que agora Jesus oferece aos seus discípulos. Desde que o relacionamento com Deus foi quebrado lá no Éden, o homem tem relacionamentos corrompidos em todas as esferas. O relacionamento com outros seres humanos agora é distorcido, o relacionamento com a criação é distorcido, o relacionamento consigo mesmo é distorcido, e o pior, o relacionamento com o seu Criador é distorcido. E é daí que vem todos os problemas relacionais que existem. É daí que surge egoísmo, inveja, injustiça, que as pessoas sentem umas pelas outras. É daí que vem poluição, desordem, guerras, que é a desordem com a criação. É daí que surgem as ansiedades, as preocupações, os medos, as tristezas, as depressões, que é a desordem consigo mesmo. E por fim, é daí que vem a falta de paz. Porque agora o ser humano não consegue se relacionar com o seu Criador por conta própria. Todas essas distorções causadas pelo pecado geram problemas profundos que trazem medo e preocupação. E são as duas coisas que Jesus endereça aqui agora para os seus discípulos. Galera querida, o pecado é o responsável por essa condição. É o pecado do nosso coração. Aquela natureza pecaminosa com a qual a gente nasce. Por isso, o que Jesus oferece é algo impressionante, porque Ele oferece para a gente redenção, para todas essas distorções que o pecado ocasionou. Ele dá para a gente essa paz perfeita, que vai ajudar a gente a acertar todos os relacionamentos, e isso é restaurador. E essa paz, em última instância, só é possível porque o principal problema foi resolvido. O pecado é perdoado. Sabe por que Jesus pode virar para os seus discípulos e falar, eu dou a vocês a minha paz? Sabe por que Ele pode oferecer essa paz verdadeira? Porque Ele é quem se oferece para dar a vida na cruz em nosso favor. Ele é que vai morrer numa cruz por mim e por você. E assim, o nosso pecado pode ser perdoado diante de Deus. E aí o relacionamento com Ele é refeito, é restaurado, é restabelecido, é reconciliado. E assim todos os outros relacionamentos podem ser refeitos. E a paz volta a ser parte integrante agora do coração. Por isso que Jesus é chamado de o príncipe da paz, de acordo com o profeta Isaías. Ele é de fato o príncipe da paz, Ele é o dono da paz, Ele é o autor da paz, Ele é o Senhor da paz, Ele é a única fonte da verdadeira paz, dele procede a paz, porque dele procede o perdão e a salvação.
Você quer agora viver com o coração mais leve daqui para frente? Você quer viver em paz? Você quer viver despreocupado com os problemas da vida? Sem medos que te paralisam? Então busca Jesus, corra para Jesus, nele você vai encontrar a verdadeira paz. Em nenhum outro lugar. A segunda coisa que a gente vai destacar aqui é que é somente em Cristo que os medos e preocupações são vencidos definitivamente. O medo que você tem, a preocupação que você tem no seu coração, essas coisas podem ser vencidas para sempre, de forma definitiva, de uma vez por todas. Mas isso só vai acontecer em Cristo. Jesus dá para a gente uma paz perfeita, não como o mundo dá, e Ele vai dizer agora para os seus discípulos: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ao mesmo tempo em que Jesus aqui ensina seus discípulos a encontrarem paz verdadeira nele, Ele também dá uma ordem para os seus discípulos aqui, no sentido agora deles não viverem mais uma vida de desconfiança nas suas palavras. Ele está dizendo: olha, eu dou a minha paz para vocês, mas não deixem então mais o coração de vocês ficar perturbado. Não deixe o coração de vocês se agitar mais, ficar preocupado mais. Não tenham mais medo. São as duas grandes consequências de uma vida sem Jesus: preocupação e medo. Se a gente confiar nas palavras de Jesus, a gente não pode mais ter medos e preocupações pecaminosos. Aquele medo e aquela preocupação que vem como consequência de uma vida incrédula, sem confiança, distante dele, distante do nosso Senhor. Jesus nunca deu nenhuma ordem para os seus discípulos que fosse impossível de ser observada. Jesus nunca vai pedir algo para mim e para você que seja impossível da gente fazer. E Ele aqui está virando para os seus discípulos e falando: olha, vocês não têm mais que ter medo, não tenham mais medo, não tenham mais preocupações a partir de agora. Eu estou dando para vocês a minha paz. Cara, isso é impressionante demais, porque a gente continua vivendo com os nossos medos e preocupações. Até mesmo lá no início, quando Ele ressuscitou e apareceu para os seus discípulos falando: olha, fiquem aqui, coragem, a minha paz eu dou para vocês. Ele vai avisar para os seus discípulos: olha, esperem pelo Espírito Santo, não saiam agora não, fiquem aí mesmo, esperem pelo Espírito. Jesus sempre alertou os seus discípulos e capacitou cada um deles para toda a obra que Ele tinha em mente. Quando Ele ordena aqui que eles agora não se preocupem, nem tenham medo, Ele quer que os seus discípulos agora confiem nele, confiem nas suas palavras. Galera querida, é possível viver uma vida sem mais preocupações ou medos. E eu vou até além. Na verdade, manter esses sentimentos se torna até mesmo um pecado, se nós temos o Senhor como nosso Deus, como nosso Redentor. Quanto mais próximos de Jesus nós estivermos, mais nós vamos conseguir viver cheios de paz. Vocês lembram que o apóstolo João escreve na primeira epístola, 1 João 4,18? Ele vai dizer o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí eu pergunto para você: que amor é esse que João está se referindo aqui? É o próprio Deus. 2 versos antes, verso 16 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: Deus é amor. E aí ele vai continuar dizendo: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Aí ele vai dizer: no amor não há medo. Se você vive a sua vida na presença de Deus, esse Deus que é o próprio amor, esse amor vai tirar qualquer medo do seu coração. Se nós vivermos no Senhor, nós vamos necessariamente viver uma vida sem medo. E esse medo aqui que o apóstolo João está escrevendo é o pior medo que pode existir. Esse é o medo da condenação eterna, do juízo eterno. João aqui está ensinando aos seus irmãos que se a gente viver em Deus, que é o próprio amor, a gente não vai precisar ter medo do juízo que se aproxima. Sabe aquele medo que em algum momento da vida você já teve? Será que eu estou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que Jesus realmente perdoou os meus pecados? Será que eu já cometi aquele da blasfêmia contra o Espírito Santo?
Se você vive no amor, se você vive na presença de Deus, você não precisa mais ter esse medo. Estando nele, por estarmos no seu amor, que nos livra da ira eterna e nos traz paz, a gente agora pode viver com confiança na nossa salvação. E se a gente consegue viver uma vida sem medo, até mesmo do inferno, então é possível a gente viver sem medo de nada nesse mundo, porque não existe nada que seja pior do que o inferno. Se a gente consegue usufruir desse amor perfeito, a gente não vai mais ter medo nenhum, mais preocupação nenhuma. O pior medo que o ser humano pode sentir, ou a pior preocupação que pode vir sobre a nossa vida, é a condenação eterna. Se isso está resolvido em Jesus, não existe mais razão para a gente ter medo ou preocupação. Ainda que você não faça a menor ideia do que vai acontecer no seu futuro, nesse mundo terreno, ainda que você ainda não tenha conseguido arranjar um emprego, ainda que você não se sinta amado pelas pessoas que você gostaria de se sentir, ainda que os seus planos fracassem, a verdadeira paz, a paz de se viver em paz com Deus, é encontrada somente em Jesus. E se a gente obtiver essa paz, a gente não vai mais sentir falta de nada. Esse é o segredo para vencer qualquer tipo de preocupação ou medo definitivamente. É viver em Cristo, é se encher da presença de Cristo, é se aproximar cada vez mais de Cristo. Por fim, a terceira coisa que a gente destaca nesse texto é que a paz de Jesus está acessível àqueles que confiam na sua palavra. É uma paz que é acessível. Você quer viver em paz, você quer ter o seu coração repleto dessa paz, que é uma paz perfeita, que é uma paz maravilhosa. Então aprenda a descansar nas palavras de Jesus, a confiar nas palavras dele. Ele nos garantiu que nos dá essa paz está na sua presença. O Espírito Santo que Ele derramou, que Ele enviou para ser agora o nosso Deus, Ele vai aplicar essa verdade no nosso coração. Então, basta nós confiarmos agora na Sua palavra. A paz que Ele dá está acessível a todos aqueles que confiam nas Suas palavras. Vocês lembram quando Jesus está finalizando o Sermão do Monte? Ensina para aquela multidão que aquele que agora então pratica a sua palavra é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, mas quem não agora coloca em prática as palavras que Jesus ensinou é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Vocês lembram desse ensinamento de Jesus? O que Jesus tem em mente é que colocar o que ele ensina em prática é mais importante do que aprender alguma coisa nova dele. A gente precisa colocar em prática. Confiar nas palavras de Jesus não é achar o que ele fala maneiro. Confiar nas palavras de Jesus não é achar que o que ele fala é importante só. Não é ficar achando que, isso aí faz sentido para a minha vida. Confiar nas palavras de Jesus é realmente colocar em prática o que ele ensina. É realmente fazer disso aqui algo real no nosso coração. Quando você sente fome, você abre um livro de culinária, você vai assistir um programa de culinária, ou você vai comer. Quando a gente sente fome, a gente precisa comer. Jesus ensina que apenas ouvir as suas palavras é como alguém que só lê um livro de culinária quando está com fome, ou que só assiste um programa de culinária. Colocar em prática como alguém que realmente se alimenta. Eu confio naquilo, aquilo vai fazer parte de mim, vai entrar aqui dentro, eu agora vou aplicar isso no meu dia a dia. Quando Jesus ensina que nos dá a sua paz, Ele realmente nos dá a sua paz. Ele realmente torna essa paz disponível para aqueles que creem nas suas palavras. Basta você olhar para a sua obra, para perceber que Ele cumpriu o que Ele prometeu. Ele foi para uma cruz, Ele pagou ali o custo altíssimo da nossa dívida com Deus. Ele recebeu sobre si a ira implacável de Deus que era para vir sobre nós, para que nós hoje pudéssemos ter essa paz. Aí Ele se vira para os seus discípulos e fala: não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então é para a gente realmente viver uma vida sem mais preocupações ou medos. A gente precisa confiar nas palavras de Jesus. E confiar nas palavras de Jesus pressupõe colocar em prática, viver como Ele ensina.
A paz que Jesus oferece, ela está acessível a todos que confiam nele. A gente precisa efetivamente confiar. Quando a gente lê o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses 4, versos 6 e 7, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É possível a gente viver essa paz, é possível a gente viver em paz, é possível mesmo. Quando você se sentir ansioso, ainda que você tenha uma ansiedade que é patológica, que você tenha que tomar medicamento, quando você sentir esse sentimento horrível dentro de você, quando você se sentir preocupado com alguma coisa, quando o medo vir sobre a sua vida, apresente os seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus. Ore, vai para o seu quarto, feche a porta, fale com Deus, comece a colocar cada um desses pedidos e preocupações na presença dEle, e a paz dEle vai te encher. Isso é bíblico, não sou eu que estou inventando. E olha a continuação desse mesmo texto, os versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, o que for puro, o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E olha o que o apóstolo Paulo vai falar. E o Deus da paz estará com vocês. Colocar em prática tudo que a palavra nos ensina vai manter a gente perto do Deus da paz. O Deus da paz, se a gente começar a aplicar essas coisas no nosso coração, se a gente crer de fato nas palavras de Jesus, o Deus da paz vai estar sempre com a gente. E é impossível a gente viver com o Deus da paz, é impossível a gente andar perto do Deus da paz e não sentir paz ou não viver em paz. É possível ter essa paz que Jesus nos oferece, e ela está acessível a cada um de nós. Isso é maravilhoso demais. Eu não sei para você, mas para mim isso aqui é tão confortador. E eu queria fazer 2 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, se você quer ter essa paz que Jesus ensina, então não busque por paz, busque Jesus e você a encontrará. Não busque por paz, busque Jesus e você vai encontrar a paz que Jesus tem para te oferecer. Jesus é a fonte da paz, Ele é quem perdoa os nossos pecados, Ele é quem restaura o nosso relacionamento com o Pai, Ele é quem nos faz entrar na família de Deus. Paz verdadeira é o mesmo que reconciliação com Deus. A gente nunca vai ter paz sem ter o coração reconciliado com o Deus da paz. Uma vez que o nosso coração agora, o nosso relacionamento com Deus é reconciliado, todos os outros vão ser ajustados também, e necessariamente, com certeza, a paz começa a se tornar viável, começa a se tornar real. Se a gente procurar por paz apenas, sem que a gente vá na fonte, a gente sempre vai se frustrar. Se você só procurar por paz, sem ir na fonte que é Jesus Cristo, você vai se frustrar. Eu vou falar um negócio aqui, mas eu quero que você entenda com maturidade, tá? Eu não vou falar mal dessa profissão, de verdade. Eu sempre aconselho muitos jovens, inclusive, a procurarem isso. Mas, por exemplo, quando você sente ansiedade e procura um psicólogo, isso é super válido, isso vai ser bom, isso pode ajudar muito. Mas o problema real do nosso coração não é a ansiedade, nem o que aconteceu no nosso passado, nem qualquer outra coisa que podem falar para a gente. O problema real do coração humano, galera, é o pecado. Eu falo isso com todo o temor do meu coração. E eu posso conversar com qualquer irmão meu aqui, depois com calma, se você quiser. O problema real do coração humano é o pecado. E é do pecado que vem todos os outros problemas. O problema do pecado só é resolvido com o perdão de Jesus. Só Ele pode restaurar o nosso coração e redimir todas as coisas. Então o que eu quero falar para você aqui essa noite? Busque sim a ajuda de um psicólogo, mas nunca abandone a cura verdadeira que só Jesus pode trazer, porque essa é a única cura que é definitiva para a nossa alma. O psicólogo é um instrumento de Deus, ele não pode salvar.
Assim como o economista também é só um instrumento de Deus, a gente também não pode salvar. Assim como os médicos são instrumentos de Deus, também não podem salvar. Assim como um pastor é um instrumento de Deus, não pode salvar. Você quer viver em paz? Busque a Jesus, se encha de Jesus. Leia sua Bíblia diariamente, ore diariamente, tenha tempo de qualidade com Deus. Você acha que tempo de qualidade é só com seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com a sua esposa? Você precisa ter tempo de qualidade também com Deus que te salvou, com Deus que tem um amor por você, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Não busque por paz, busque Jesus e você vai encontrar paz. Ele é o Deus da paz, é dele que a gente precisa. Eu espero que vocês tenham entendido. Pode ir no psicólogo, ele vai te ajudar desde que seja cristão. Se você vai a um psicólogo, procure um crente. Não procure psicólogos que não são crentes, porque a cosmovisão deles é diferente. Depois a gente pode conversar com calma, se você quiser também. Segunda aplicação. Acredite quando Jesus diz para não nos preocuparmos ou sentirmos medo. A gente precisa acreditar nisso com todo o nosso coração. O Senhor vai exortar a gente a confiar nas suas palavras. E isso significa, como a gente já falou aqui, colocar em prática tudo o que Ele ensinou. A Bíblia vai ter inúmeras dicas de como colocar essa paz em prática e viver bem. A gente acabou de ler um texto lá de Filipenses, por exemplo. Ele ensina a gente a colocar aquilo que a gente está passando, aquela ansiedade que a gente está sentindo, aquela preocupação, aquele medo, diante de Deus. E o Deus da paz vai então vir, vai encher o nosso coração e vai proteger a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração. Quando a gente faz isso, quando a gente ora, coloca, entrega ao Senhor, a paz de Deus vai proteger os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. E tem outros textos também. Jesus, lá no Sermão do Monte, por exemplo, ele vai ensinar, lá no capítulo 6 de Mateus, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. São necessidades básicas do ser humano, é se vestir e comer. Aí Jesus vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que são básicas, e até as outras que nem são tão básicas assim, serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. São palavras do próprio Jesus. Enquanto a gente coloca as coisas de Deus em primeiro, Deus vai cuidar das nossas necessidades. Quanto mais nós vivermos para Ele, amando o seu reino, quanto mais a gente buscar a sua presença, a sua vontade, mais a gente vai conseguir ter essa paz, mais Ele vai encher a nossa vida, mais a gente vai ter certeza do cuidado dEle sobre as nossas vidas, e aquelas preocupações vão sumir, até mesmo preocupações com coisas básicas da vida. O que comer, o que vestir. Outro texto para você, o apóstolo Pedro escrevendo a primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 5, 7, ele vai dizer, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você já lançou sobre ele toda a sua ansiedade? Ou você procurou antes o psicólogo? É isso que eu estou querendo dizer. Para quem você vai primeiro? Quem que você busca antes? Em quem você mais confia? De uma certa forma, Jesus ensina a gente a priorizar. Isso significa que a gente vai colocar isso aqui antes de qualquer outra coisa. E isso vai fazer uma diferença enorme. Vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. A gente precisa começar a colocar as coisas de Deus em prática de verdade, e a crer de verdade, que as coisas que Jesus fala são reais, e dá para a gente viver no nosso dia a dia, galera. A Bíblia tem muitos outros versos que ensinam a gente a acreditar no Deus que a gente tem, a descansar nele. Ele se importa, Ele cuida da nossa vida, Ele conhece as nossas necessidades, Ele tem planos para a nossa vida, Ele nos ama. Por tudo isso, por termos esse Deus que dá todas essas coisas para a gente, nós somos exortados a não duvidarmos, a não vivermos preocupados ou com medo. Jesus nos dá tudo o que nós precisamos para viver definitivamente em paz. O que Ele espera de nós é que nós realmente acreditemos. Ele quer que a gente realmente creia nas suas palavras. Isso aqui é um aspecto de fé, é confiança. É saber que Ele não apenas tem o melhor para nós, mas que Ele sempre vai estar do nosso lado. Ainda que as circunstâncias sejam ruins,
A gente vai conseguir ter paz mesmo quando o nosso mundo desabar. A gente vai conseguir ter paz mesmo quando a nossa família toda estiver destruída. Porque essa paz é uma paz diferente. A gente precisa acreditar nas palavras de Jesus. Ele nunca nos abandona. Ele nunca deixa a gente sozinho. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Palavra de Jesus para a minha vida e para a sua. Cabe a nós crermos nisso e nos apropriarmos disso. Essa é a paz que a gente deve procurar em tudo que a gente fizer na vida. É a paz de se viver em paz com o Criador de todas as coisas. É disso que a gente precisa. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela traz conforto, ela traz alívio. Ela ensina coisas que são impressionantes. Se a gente refletir com calma, se a gente analisar com calma, como imaginar que o Deus de todo o universo, de toda a criação, nos ama e se importa com a nossa vida. Nós somos tão pequenos, Senhor. Nós somos tão insignificantes. Nós somos tão inúteis diante do Senhor. E mesmo assim você nos ama. Mesmo assim, Jesus, você foi para uma cruz, morreu, ressuscitou e trouxe a gente para perto, salvou a nossa vida, deu para a gente uma nova história, um novo coração. Nós somos muito gratos por isso, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tanto amor, por tanta graça, por tanta misericórdia, assim. Ajuda a gente a ter um coração cheio de paz. Ajuda a gente a correr para os seus braços e te amar com todo o nosso coração, Senhor. Que a gente faça de você a coisa mais preciosa, mais bendita, mais valiosa de toda a nossa vida, Senhor. Que você seja para sempre o Deus do nosso coração, o Deus que a gente ama com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, para a glória do Teu nome, Senhor. Faz assim, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.